Boa noite. Pra quem? Meus amigos. Ai. Vitorinha tá no comando do Brown Imóvel. Como sempre, né, mano? Tem que gravar aqui pra vocês, fazer conteúdo, né? Eu trabalho pra vocês, né, mano? Então, Vitorinha trabalha pra mim, né? Pois é. É isso aí, pô. Foda, cara. Vitorinha se deu bem que não viu o jogo hoje. Tava ocupada, fazendo as coisas dela e tal, não se irritou. Ai, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Eu sei que tem muita coisa pra falar, tá? Tem essa situação do Medina, que um jornal argentino falou, que pode ser que ele esteja sendo contratado pelo Botafogo. Tem a situação, né, das demissões aí, são 50 praticamente funcionários, né, desligados do Botafogo. O Botafogo enxugando, né, gastos, né, custos operacionais, e isso, né, envolve questão de funcionários, e funcionários muito gabaritados, muito competentes, né, de várias áreas dentro do Botafogo tiveram de ser desligados. E, cara, uma pena isso, né, mas isso é um assunto que a gente vai tratar um pouco depois. Acaba que se fez necessário, né, pela situação que o Botafogo está vivendo nesse momento, mas é um assunto para depois. Vamos falar aqui um pouco sobre Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo, 1-0 Fluminense. Cara, terceira derrota do Botafogo para o Fluminense, seguida, contando a do ano passado no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a desse ano no Campeonato Carioca há 10 dias, e agora a gente teve essa derrota no Campeonato Brasileiro. E assim, uma derrota absolutamente merecida, né? Se teve um time que mereceu ganhar o Clássico hoje, esse time foi o Fluminense. Total mérito do adversário, jogou muito mais bola, se preparou melhor para a partida, teve uma estratégia melhor. Meu amigo Matheus Medeiros já tinha feito um alerta, né? Zubeldia e Martim Anselmi, eles são adversários de longa data. Já foram adversários no futebol argentino, já foram adversários no Equador. Zubeldia foi técnico da LDU, campeão da Sul-Americana. Martim Anselmi também campeão da Sul-Americana pelo Independiente Del Valle. E um fator que ele é curioso e verdadeiro, né? O Zubeldia nunca perdeu partidas como comandante enfrentando o Martim Anselmi, seja no Equador, na Argentina, e agora essa situação ela vai se repetindo também no Brasil. O Zubeldia que, cara, assim, eu sou um cara que eu não sou fã do trabalho dele, mas devo admitir que, assim, as coisas encaixaram muito no Fluminense. O Fluminense está jogando futebol bem bonito, bem convincente, marca muito bem, sai muito bem contra-golpe, constrói bem, né? E o Botafogo, que parecia que estava dando uma empolgada ali no começo, principalmente com a goleada em cima do Cruzeiro, a gente vê uma instabilidade. A gente viu um Botafogo, né, que ele foi muito bem contra o Cruzeiro, 4-0, apesar dos sustos que teve na reta final do primeiro tempo daquele jogo. Poderia ter tido uma outra história. O Botafogo ele foi muito bem ofensivamente contra o Grêmio, mas uma tragédia defensivamente. E hoje, não é que o Botafogo foi uma tragédia defensivamente, mas o Botafogo não criou nada no ataque. Nada. Zero. A única criação do Botafogo foi uma cabeçada pelo alto, e que foi fraca para a defesa do Fábio, e uma falta, né, na cobrança de falta no individual ali do Danilo. Primeiro tempo que, assim, vou fazer aqui uma análise que ela não propriamente tem a ver com Brown e Fogo, com o Botafogo, mas ela tem a ver com o futebol brasileiro de um modo geral. Rafael Rodrigo Klein, que é considerado hoje um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, foi árbitro na final da Copa do Brasil, foi árbitro na Supercopa. Cara, é impressionante, não tem jogo com ele. É um filhotinho de Wilton Pereira Sampaio. É um Wiltinho, né? Como a Vitória gosta de chamar o Wilton Pereira Sampaio. Encostou é falta. E eu não tô falando que é só pro Botafogo, não, tá? Eu não tô aqui sendo clubista. Isso aconteceu pro Fluminense também. Cara, gente, é surreal. Teve um lance que foi claro de amarelo pro Telles. Ele não deu. Aí um lance idêntico, segundos depois, ele deu o amarelo pro Canóbio. E aí fodeu, ele perdeu o controle do jogo. Aí ele começou a marcar faltinha pro Botafogo. Aí os jogadores do Botafogo cercaram ele. Aí ele começou a dar faltinha pro Fluminense. E aí, irmão, não teve jogo. Primeiro tempo não teve partida, né? A gente teve um jogo de futebol americano, de beisebol. Tocou, para. Jarda, para. Rebatida, para. É isso. A arbitragem brasileira faz isso. Eu tenho a impressão de que os árbitros do futebol brasileiro, todos eles odeiam futebol. Eles gostam de ganhar dinheiro. Não tem problema você querer ganhar dinheiro. Mas a impressão que dá é que eles apitam o início do jogo e ficam rezando para todos os deuses que existem, todas as religiões da Terra, para o jogo acabar logo, né? Para que eles possam ir para casa e ganhar o cachê deles e acabou. É impressionante, irmão. Assim, como eles picotam o jogo para não ter partida. Por uma segurança. Cara, eu vou evitar que esse lance aconteça para não ter polêmica. Falta. E não tem jogo, né? E mesmo assim o Fluminense foi melhor do que o Botafogo
na primeira etapa. Começou a pressionar bem a saída de bola do Botafogo, Neto errando, Ítalo errando, e o Fluminense na reta final já começava a martelar um pouco mais o Botafogo. No segundo tempo, no intervalo, o que se espera, né? Que o treinador ele identifique, né? E tivemos a substituição do Alan, né? O Anselmi é um cara, assim, ousado, né? Ele percebeu que o Botafogo estava um pouco encurralado, ao invés dele trocar um volante por outro, tirar o Alan, que se machucou, e entrou o Wallace Davi, o Alan que agora a missão é tentar recuperá-lo para a Bolívia, né? Vamos ver qual é a gravidade da lesão muscular, né? Sentiu, e é isso, mano. Calendário, futebol brasileiro, carioca. O Danilo também sentiu agora na cobrança de falta. E há quem diga que não tem que poupar. Não, carioca, eles são ricos, né? E nessa não tem o que fazer, irmão. Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. É isso. Se o cara se machucar no Campeonato Brasileiro, paciência. No carioca, não tem que jogar. Não adianta. Ainda mais tendo uma situação de altitude na Bolívia. Tá certo? Com isso, a gente teve as alternativas, né? As alterações, cartão amarelo, né? E o Telles sendo colocado para zaga, né? E não mais para lateral. E entrou o Nathan Fernandes. Eu acho que isso desconfigurou um pouco a equipe. Além da desconfiguração, a gente viu os jogadores também, cara, erros de tomada de decisão o tempo todo. Montoro muito apagado. Barreira também não entrou bem. O Arthur Cabral, cara, apesar de... Não achei nem ele dos piores, mas... Volto a repetir, quando o jogo tá complicado e você se propõe a ter um pivô, que ele é um armário, que ele é um cara gigantesco, ele tem que ganhar os duelos, cara. Ele tem que ganhar os duelos pelo alto, ele tem que ganhar os duelos pelo chão. E ele perdeu os duelos pro Freitas. O Freitas é um dos piores zagueiros da Série A, e eu não tô falando por mim, eu falo pelos torcedores do Fluminense, tá certo? O Fluminense voltou ainda melhor. John Kennedy perdeu um gol inacreditável, que ele podia ter tomado um café, mandado um beijo pra avó dele e ter feito o gol. Conseguiu perder porque tentou fazer um golaço. E aí entra o fato de que nós não temos goleiro, gente. A verdade é essa, o Botafogo não tem goleiro. Houve quem, por uma questão de birra, fizesse ali, o John foi embora, não precisamos de John. Tá aí, né? Não precisamos de John. O Botafogo contratou o Neto, que assim, cara, desculpem, vamos dizer que por um milagre o Neto daqui 6 meses vira um goleiraço, que eu não acredito que vai acontecer. Caralho, gente, o Neto, ele foi um goleiro que ele tem uma carreira na Europa e tal, mas ele foi suplente a carreira toda. Ele teve um momento no Atlético Paranaense, aí jogou em 2 clubes da Itália, jogou no Arsenal, no Valência, no Barcelona, no Bournemouth, teve mais algum clube aí importante que eu esqueci, e ele foi suplente em todos os clubes da carreira, ou então dividiu titularidade como aconteceu no Bournemouth. Irmão, não, sabe, é um goleiro que parece que ele tá o tempo todo sem ritmo. E aí quando ele faz uma defesaça, que foi uma belíssima defesa que ele fez no primeiro chute, que eu me esqueci de quem foi. Aí tem o chute do Martinelli e toma um frango. Entrega a bola pro Lúcio Acosta. E aí vai igual uma vaca pra cima do cara. O cara mete um chapéu e mete um golaço, né? Fluminense 1-0, aí tivemos a expulsão do Canóbio. O Canóbio já tava pedindo pra ser expulso desde o começo do jogo. E porra, cara... complicado, irmão. Assim, mesmo com um a menos, o Fluminense continuou controlando o jogo. O Fluminense continuou, sabe, o Botafogo, óbvio, teve um pouco mais de posse, mas o Fluminense seguia incomodando e quase marcando gols. As únicas chegadas do Botafogo foram num contragolpe errado, o Botafogo desperdiçou, e a cobrança de falta do Danilo, que ainda, pra piorar, o maluco bate a falta e dá sente a coxa, preocupando para o jogo seguinte. E é aquilo. Eu falei aqui do combo, gente. Quando o Martin Anselmi foi contratado, eu falei da bomba relógio. O Martin Anselmi é esse 880. É um cara que ele não vai abandonar as convicções dele. Ele não vai abandonar o sistema de jogo dele. E para fazer funcionar o modelo de jogo dele, a adaptação do jogo dele, que é uma parada que eu não gosto. Para mim, o técnico tem que se adequar aos jogadores. Mas é aquilo. O Botafogo contratou o técnico. Irmão, ele não botou a arma na cara de ninguém. O Botafogo contratou sabendo que essa é a proposta dele. Ele vai improvisar lateral na zaga, ele vai improvisar ponta na ala, ele vai substituir um volante quando ele se machucar e vai colocar um ponta pra jogar por dentro, né? Contra o Cruzeiro a gente achou do caralho. Tem vezes que dá muito certo e tem vezes que dá muito errado. É a proposta do cara. Enfim, né? A vida é feita de escolhas e as escolhas baseadas nos critérios
foram os que fizeram o Textor escolher um treinador que tem esse modelo de jogo, essa identidade própria, que hoje deu errado. Por um técnico, né, como oponente, que conhece muito bem o Anselmi, né, e que a gente viu, né, o Fluminense vive um momento melhor, né, e venceu o jogo com muito mérito. O Fluminense mereceu demais empatar esse jogo. Se aquela falta bate um ventinho e aquela falta do Danilo entra na gaveta e o Botafogo empata em 1-1, estaria falando a mesma coisa. Pensei exatamente nisso. Cara, assim, se o Botafogo porventura empatar esse jogo aí numa cabeçada, num chute de longe, a bola desvia, entra, o pós-jogo tem que ser o mesmo. Foi a pior partida do Botafogo em tempos. E agora o Botafogo vai encarar o Flamengo no Campeonato Carioca, que é um time que também tá devendo, então vai mordido para enfrentar o Botafogo em termos de desempenho. E depois é altitude na Bolívia. Então a situação tá preocupante, além de tudo envolvendo o clube, tá certo? Foi um jogo fora de casa, ok, mas era importante ter pontuado hoje. E o Botafogo tem que voltar a pontuar urgentemente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas agora viradinha de chave. Tem o estadual, que eu não me preocupo muito, mas também não pode fazer feio porque é um clássico. E tem Copa Libertadores, que é a prioridade máxima, na altitude, a 4.000 metros, e nós estaremos lá. Enfim, é isso, rapaziada. E o mais urgente de tudo, o que é mais importante, talvez o Botafogo não tivesse perdido, mesmo jogando mal, o jogo tivesse sido 0-0, assim como talvez o Botafogo não tivesse perdido o jogo contra o Grêmio se tivesse goleiro. O Botafogo hoje, desculpa gente, eu não quero ser deselegante, mas o Botafogo tem um vaso de planta no gol. O Botafogo não é que tem um goleiro ruim. O Botafogo parece que tem um cara, um jogador de linha, um cara. Você pegou um cara na rua e colocou no gol. E é assustador, porque o Neto é um goleiro que sempre apresentou alto nível na carreira. Mas é isso. Hoje o Botafogo tem uma planta no gol, né? E não dá. Não tem condição. O Botafogo tem que, como eu falei, Transferban é pegar o telefone hoje, e buscar um goleiro.